Graça e paz, irmãos. Se você puder, abra sua Bíblia e acompanhe comigo a leitura do livro de Oséias, no capítulo 10. Assim diz a palavra do Senhor, no livro de Oséias, capítulo 10. Israel é vide luxuriante, que dá o fruto, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. O seu coração é falso, por isso serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as colunas. Agora, pois, dirão eles: não temos rei, porque não tememos ao Senhor. E o rei, que faria por nós? Falam palavras vãs, jurando falsamente e fazendo aliança. Por isso brota o juízo como erva venenosa nos sulcos dos campos. Os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro de Bet-Avém. O seu povo se lamentará por causa dele, e os sacerdotes idólatras tremerão por causa da sua glória, que já se foi. Também o bezerro será levado à Síria como presente ao rei principal. Efraim se cobrirá de vexame, e Israel se envergonhará por causa do seu próprio capricho. O rei de Samaria será como lasca de madeira na superfície da água, e os altos de Avém, pecado de Israel, serão destruídos. Espinheiros e abrolhos crescerão sobre os seus altares, e aos montes se dirá: cobri-nos, e aos outeiros: caí sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel, e nisto permaneceste. A peleja contra os filhos da perversidade não há de alcançar-te em Gibeá? Castigarei o povo na medida do meu desejo, e congregar-se-ão contra ele os povos, quando eu o puni por causa da sua dupla transgressão. Porque Efraim era uma bezerra domada, que gostava de trilhar. Coloquei o jugo sobre a formosura do seu pescoço, atrelei Efraim ao carro. Judá lavrará, Jacó lhe desfará os torrões. Então eu disse: semeai para vós outros em justiça, ceifai segundo a misericórdia, arai o campo de Pozil, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que ele venha, e chova a justiça sobre vós. Araste a malícia, colheste a perversidade. Comeste o fruto da mentira, porque confiaste nos vossos carros e na multidão dos vossos valentes. Portanto, entre o teu povo se levantará tumulto de guerra, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como Salmã destruiu a Bet-Arbel no dia da guerra. As mães ali foram despedaçadas com seus filhos. Assim vos fará Betel, por causa da vossa grande malícia. Como passa a alva, assim será o rei de Israel totalmente destruído. Oremos, irmãos. Senhor Deus e Pai bendito, abençoa, Senhor, esse momento. Abençoa, Senhor, essas palavras. Fala aos nossos corações, Senhor. Que essa palavra possa encontrar lugar nos corações e possa transformar vidas, Senhor. Abençoa-nos, abre os nossos entendimentos. Fala conosco, Senhor, por meio da Tua palavra. É no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Bem, irmãos, de forma introdutória ainda, é importante a gente lembrar que o livro de Oséias é um livro que tem como propósito mostrar que todas essas guerras que vão sendo narradas, acontecendo no povo de Israel, o exílio que ele sofreu, é na verdade o juízo justo do Senhor por causa da idolatria do povo. Mas também o livro tem o propósito de mostrar que Deus garante ao povo uma grande restauração que aconteceria num futuro, né? Então essas são coisas que são importantes a gente olhar antes de começar a estudar um livro como esse, os seus propósitos. E entrando aqui no texto, no início do texto, no versículo 1, a gente vê aqui que o povo foi abençoado por Deus com prosperidade. Israel é vide luxuriante, ou seja, é uma parreira cheia de frutos, carregada de frutos. E segundo a abundância do seu fruto, quanto melhor a terra. São expressões que mostram que Deus abençoou ricamente o povo de Israel ali, o povo do Senhor, o povo da sua propriedade. Mas o que a gente vê justamente
é que apesar de o Senhor ter abençoado o povo, quanto mais o Senhor abençoou o povo agiu de forma injusta para com o Senhor. Porque diz que, segundo a abundância do seu fruto, assim multiplicou os altares. Quanto melhor a terra, tanto mais belas colunas fizeram. Altares e colunas aqui são as formas de falar do culto pagão, do culto aos deuses pagãos, né? A idolatria de Israel. O que o Senhor está denunciando aqui por meio do profeta Oséias é a idolatria do povo, e a injustiça do povo em atribuir as bênçãos que o Senhor deu aos ídolos de Israel. E o diagnóstico a gente vê no verso 2: o seu coração é falso. Então mostra um coração quebrado, um coração que precisava de uma restauração. Então o povo de Israel estava dessa forma, necessitado de restauração, e por causa do seu pecado levarão a culpa. E o Senhor Deus, nos próximos aqui no versículo 2, mostra que vai haver juízo, né? Serão culpados. O Senhor quebrará os seus altares e deitará abaixo as suas colunas. No final do verso 2, parte 2 do verso, a parte B do verso 2. Então, o Senhor mostra que haveria castigo, ia haver castigo. E a primeira coisa que ele mostra aqui, nesse castigo que vai ser narrado ao longo desse capítulo, é que Deus vai começar retirando deles aquilo em que eles confiavam, nos seus ídolos. Vai retirar, vai quebrar, destruir os seus ídolos, mostrando que eles confiavam naquilo que era falso, que não tinha poder. E o verso 5 mostra que os moradores de Samaria serão atemorizados por causa do bezerro, porque o Senhor Deus tirou a glória deles, já se foi a sua glória. E os sacerdotes tremeram, porque perceberam que estavam confiados naquilo que não era poderoso, naquilo que não tinha poder, era Deus falso. E depois a gente vai ver ao longo do capítulo o Senhor Deus trazendo guerra sobre o povo, né? Trazendo guerra sobre o povo. Então perceba, retira os ídolos, retira aquilo em que eles confiavam. E nós temos vivido atualmente em tempos em que Deus tem tirado muitas coisas de nós. Deus tem tirado saúde, Deus tem tirado empregos, Deus tem tirado oportunidade de se relacionar, de se confraternizar. Deus tem tirado nesses tempos muitas coisas. E talvez, certamente, não há dúvida que nós vivemos em tempos de juízo. É justamente para que, assim como o povo de Israel aqui, nesse caso, nesse texto, a gente também possa perceber aquilo em que o nosso coração está confiado. Porque basta você se fazer a pergunta: nesse tempo em que houve restrição nas coisas que foram tiradas, o que mais você sentiu falta? Você sentiu mais falta de poder ir a um restaurante, a shoppings, a diversões? Ou será que o não ir ao culto, não poder celebrar a ceia do Senhor foi aquilo que lhe deixou estremecido por dentro? Então perceba que essas coisas fazem com que a gente perceba aonde está o nosso coração. E também a gente percebe aqui que não é porque era povo do Senhor que ele iria suportar, que ele iria tolerar o pecado. Ele vai trazer juízo, ele pune o pecado. E nos versos 8 aqui nós podemos perceber a violência desse juízo que vem sobre o povo. O verso 8 diz que os altos de Avém, que é o pecado de Israel, seriam destruídos e ficariam como cheios de espinheiros, abrolhos, que iriam crescer sobre esses altares. E o final do verso diz algo interessante. Ele diz: e aos montes se dirá, cobri-nos, e aos outeiros, caí sobre nós. Esse aqui é um texto que fala sobre o que está escrito em Apocalipse 6, no verso 16, quando vem a ira do Senhor e as pessoas apavoradas com o tamanho da violência, da vingança, da ira do Cordeiro contra aqueles que não se renderam ao Senhor. Eles dizem: caem sobre nós os montes, os rochedos, caem e nos escondam da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então perceba a violência que há aqui. Esse é um texto, irmãos, capítulo 10 principalmente, que nos mostra justamente, aponta justamente para o dia do juízo, o dia da vingança, o dia da ira do Cordeiro.
É um dia que vem, que virá como vingança por todos aqueles que não se renderam ao Senhor Jesus Cristo. E a única forma de nós escaparmos dessa ira vindoura é se nós buscarmos refúgio em Jesus Cristo. O povo aqui de Israel precisava ser restaurado, precisava de arrependimento. Então, essa é a única forma de escapar dessa ira que vem, é o Senhor Jesus Cristo. O texto de 1 Tessalonicenses, no verso 1, capítulo 1, verso 10, diz que o Senhor Jesus Cristo é aquele que nos livra da ira vindoura. Vem uma ira que é o juízo de Deus. A única forma de nós escaparmos dessa ira é se nos arrependermos dos nossos pecados, colocarmos a nossa confiança no Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor, ele recebeu a ira de Deus no nosso lugar, para que nós, confiados nele, escapemos dessa ira. Então, irmãos, esse é um texto que nos chama a confiarmos no Senhor. Se você já é do Senhor, se você já se rendeu ao Senhor, esse texto nos chama. Analise, sonde o seu coração, veja aonde está a sua confiança, porque ela precisa estar no Senhor Jesus Cristo, para que você não seja apanhado no dia da ira. Mas se você que está ouvindo aqui não conhece o Senhor Jesus Cristo, ainda não se rendeu ao Senhor Jesus Cristo, essa ira que aponta aqui no verso 8 do capítulo 10, ela é justamente uma perspectiva profética que mostra a profecia do dia da grande vingança. Se você não se arrepender, se você não se entregar ao Senhor Jesus Cristo, você vai ser alvo dessa vingança. E apesar de, como vimos em Apocalipse, as pessoas quererem que os montes caíssem sobre eles para que se escondessem da ira, não será possível escapar. Mas se você crer no Senhor Jesus Cristo, você consegue não só escapar da ira do Cordeiro, mas você vai morar com ele eternamente no novo céu e na nova terra. Que o Senhor Deus possa abençoar ricamente a vida de cada um dos irmãos e daqueles que escutaram essa mensagem. Deus abençoe a todos.